A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus estamos aqui reunidos nesta noite para meditarmos na palavra do Senhor, dando seguimento àquilo que tem sido proposto nessas quartas-feiras de ensino bíblico pelo nosso pastor Gedeon, e o Senhor tem colocado grandes bênçãos sobre as nossas vidas através dos ensinos que são ministrados aqui. Eu louvo a Deus pela capacidade e conhecimento com que Deus tem abençoado nosso pastor, de modo a ministrar as nossas vidas e podermos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 8. Semana passada, nosso pastor ministrou aqui, com muita propriedade, um ensino também dentro deste capítulo, e hoje, sem a pretensão de suprir aquilo que talvez ele venha ministrar posteriormente, nós iremos falar alguma coisa aqui também no capítulo 8 do livro de Êxodo. Capítulo 8, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua casa. Te louvamos pela tua infinita misericórdia, Senhor. Nós não somos nada sem a tua palavra, sem o teu querer e sem o teu agir. Senhor, faça a tua vontade, segundo o desejo, Senhor, que tu tens para todos nós. Segundo a tua vontade, assim te pedimos. Amém. Queridos, quando lemos esse texto, em continuação àquilo que já estamos estudando aqui nas quartas-feiras, nós percebemos aqui que, mais uma vez, Faraó, ele endurece o coração. Imagina você, a sua casa sendo tomada de moscas. Por
por vezes, às vezes nós estamos no nosso horário de almoço, ou no nosso local ali, costumamos fazer as nossas refeições, e às vezes entra uma mosca para incomodar a nossa refeição, já ficamos bastante chateados, sim ou não? Agora imagina vocês, Faraó, tendo que suportar um enxame de mosca. Um enxame de mosca. Aqui está sendo usado o coletivo, um enxame. Ou seja, havia uma grande proporção de mosca naquele local. De tal maneira que a Bíblia até qualifica aqui, a terra restou arruinada. Olha só, a dimensão daquele mal, daquela praga sobre os egípcios. E, com certeza, Deus ele estaria, mais uma vez, trazendo juízo sobre uma divindade egípcia. E a divindade egípcia, o nosso pastor tratará certamente, mas eu quero dizer para vocês que essa divindade se chamava Baal-zebub, o deus das moscas. Assim, segundo pesquisadores, eu fui atrás desse significado, do que ele era, do que ele representava para os egípcios, e ele representava exatamente o deus das moscas. Mas Baal-zebub poderia se chamar também Beuzebu, ou seja, o próprio demônio, né? Então nós vemos aqui que Deus ele traz a juízo mais uma vez sobre as divindades do Egito, assim como nas demais pragas que estudamos aqui, nas 3 pragas que antecederam a esta, o nosso pastor muito bem explanou aqui, informando-nos que as divindades estavam sendo exatamente expostas a juízo. Ou seja, Deus ele estava dizendo o seguinte: eu sou o único Deus, eu sou o Senhor, eu tenho domínio sobre todas as coisas, e não há divindade alguma do mundo egípcio que possa contra mim. Em resumo, Deus estava fazendo isso ali na terra do Egito. Mesmo o Faraó endurecendo o seu coração, mesmo o Faraó mostrando uma convicção de que teria que manter aquele povo aprisionado sobre um regime de escravidão tirano, ainda assim, Deus, ele mostrava para Faraó que ele era o único Deus verdadeiro, o único Deus digno de adoração, o único Deus em que não haveria aparência de animais ou misturas humanas com animais, mas o Deus verdadeiro, um Deus único, o Deus Senhor de todas as coisas. E nós vemos, irmãos, que essas ilustrações ou alegorias, elas mostram exatamente a realidade espiritual daquele povo. Eu poderia qualificar o contexto que se mostrava ali entre Moisés e Faraó da seguinte maneira, e a Bíblia me autoriza a fazer isso. A primeira é que Faraó representa o diabo. A segunda é, a escravidão representa o pecado. Tá certo? Moisés é uma referência a Jesus. E o Egito é o próprio mundo. E quando o Faraó se vê em aperto, ele resolve fazer algumas propostas a Moisés. E ao longo dos estudos que se prosseguirão, nós veremos que houve 4 propostas de Faraó. 4 propostas que foram bem claras a Moisés. Mas que Moisés, segundo a palavra do Senhor e segundo a vontade do Senhor, mostrou a Faraó: olha, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito, Faraó. Nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. E a primeira proposta que Faraó faz a Moisés é exatamente querendo que Moisés, que o povo de Israel, permanecesse no Egito. E assim, meus amados, são as propostas do mundo. As propostas do mundo é que nós permaneçamos nele, é que vivamos o que ele nos oferece. Vejamos, cada uma das pragas, como nós vimos, ela exercia um juízo sobre as divindades egípcias.
a fim exatamente de revelar que existia somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. A princípio, essa praga, a praga das moscas, se parece muito com a praga dos piolhos, que foi o que antecedeu a ela. Mas provavelmente ela era um pouco diferente. E eu vou dizer por que ela era um pouco diferente. Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 8, versículos 20 a 23. Assim diz a palavra: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia, diz o Senhor, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir desta praga aqui, nós não sabemos, talvez as outras 3 pragas tenham atingido os hebreus, tenham atingido o povo de Israel que estava ali naquele lugar. Mas a partir dessa praga aqui, nós vemos que Deus ele começa a fazer uma separação entre os egípcios e entre o povo de Israel. Ou seja, Deus ele começa a mostrar para Faraó, olha, isso vai ser por sinal. As pragas, os enxames de moscas estarão somente sobre a terra do Egito. Somente sobre os oficiais do Egito, somente sobre o povo do Egito e somente sobre Faraó. E Deus mostra exatamente a distinção que há entre o povo egípcio e o povo que é pertencente a ele. E essa mesma distinção aplica-se a nós. Nós não somos desse mundo. Embora vivamos neste mundo, embora aqui trabalhemos, embora aqui exerçamos as nossas tarefas, mas nós não somos deste mundo. Nós temos um Deus que cuida de nós, que não permite que situações que se abatam sobre o mundo, se abatam sobre o povo dele. Sabe por quê? A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia! Você é um eleito, um escolhido, alguém chamado e separado por Deus para viver algo diferente. E no Egito, no mundo, não é isso que acontece. Lá no Egito, lá no mundo, as moscas estão tomando conta. As situações estão exatamente se arruinando. E é exatamente isso que Deus falou a Moisés. Falou aqui na palavra, melhor dizendo. Que o Egito caiu em grande ruína por causa de moscas. Então o Senhor ele começa a fazer uma separação. É a primeira coisa que a gente vê aqui. E notemos que essas pragas, elas não atingiram a terra de Gósen. Aqueles que serviam ao Senhor, aqueles que eram chamados pelo Senhor. Moisés, como nós bem conhecemos, foi chamado por Deus exatamente para que trouxesse esperança a um povo que estava escravizado há mais ou há quase 400 anos. Moisés era exatamente a figura de Cristo, de libertador, de transformar uma situação de escravidão em uma situação de liberdade. E liberdade para quê? Para adorar o Senhor. Liberdade para quê? Para servir ao Senhor. E nós temos esta liberdade, irmãos. Às vezes as pessoas no mundo podem pensar o seguinte, que nós cristãos somos privados de alguns prazeres da vida, ou de alguns prazeres que o mundo oferece. Mas não, irmãos, nós somos libertos. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós não precisamos de nada que venha nos escravizar. Nós talvez outrora vivíamos assim, uma escravidão. Ou seja,
sendo dominado por algum tipo de situação que, no final das contas, só nos traria o quê? Tristeza, angústia, decepção, infelicidade moral, infelicidade material, infelicidade familiar. Mas Deus não. Ele, quando prepara Jesus, antes da fundação do mundo, para resgate do homem, foi exatamente para trazer o quê? Libertar-nos da escravidão do pecado. Libertar-nos para uma nova vida. E a escravidão, como disse aqui, é exatamente um símbolo do pecado. Faraó é um símbolo de Satanás. E o Egito é um símbolo do mundo. Faraó não quis deixar o povo de Israel sair do Egito. Tentou de todas as formas mantê-los ali na servidão. E isso agradava a Faraó. Mas ele fez 4 propostas. E eu gostaria de traçá-las aqui. Vou me debruçar em apenas 2, que nós vemos neste capítulo 8. As outras 2 estão mais à frente. Certamente o nosso pastor tratará com mais cuidado sobre elas. A primeira proposta que Faraó fez está exatamente no capítulo 8, versículo 25, que diz assim, não vá, fique. Faraó queria que o povo de Israel oferecesse sacrifícios a Deus exatamente dentro do Egito, debaixo de seus cruéis pés, debaixo de sua tirania. Mas Moisés rejeitou essa proposta. A primeira proposta, então, é: não vá, fique. Não vá, fique. A segunda proposta era a seguinte: vá, mas não vá tão longe. Não vá muito longe nesse negócio, não. Agora Faraó propõe a Moisés que fossem exatamente o quê? Bons vizinhos, né? Não vá tão longe, ou seja, fique aqui aos arredores do Egito, e o povo de Israel podia até sair para, quem sabe, visitar a Faraó. Aliás, quando lemos a história do povo de Israel, mesmo depois de tantos milagres que o Senhor fez, o maná, a abertura do mar, nós percebemos que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Nós vemos exatamente isso bem claro. E o povo ficava murmurando. Nós vemos isso mais adiante. Mas essa segunda proposta de Faraó é exatamente essa. Vá, mas não vá tão longe. A terceira proposta, melhor dizendo, é a seguinte: vá, mas não vá todos não. Fica as crianças, vai só os homens. Fica as mulheres, fica tudo, fica os bens. Vá só os homens. E a quarta proposta é exatamente a cartada final de Faraó, que era a seguinte proposta: vá, mas deixe todos os bens. E aí Moisés faz aquela colocação maravilhosa que está descrita na palavra do Senhor. Faraó, não ficará nenhuma unha aqui no Egito. Não ficará nenhuma unha aqui no Egito. Pois bem, a primeira proposta então, que está em Êxodo capítulo 8, versículos 25 e 27, vamos ler. Chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? E eu até imagino que essa colocação de Moisés aqui, isso talvez seja uma colocação pessoal, mas os egípcios tinham, por exemplo, como deuses, animais, que certamente os filhos de Israel sacrificariam a Deus. E isso serviria de quê? De escândalo no meio daquela terra. E essa primeira proposta que nós vemos aqui, irmãos, foi para que Moisés servisse a Deus, o povo de Israel servisse a Deus dentro do Egito. Continuasse com o seu povo sendo escravizado por ele, e era isso o desejo de Faraó. Que eles ficassem ali, que eles permanecessem oferecendo sacrifício, mas qual era o intuito de Faraó com tudo isso? Exercer sobre eles ainda a tirania.
exercer sobre eles ainda a força de que eles deveriam trabalhar sobre um regime de escravidão. De maneira espiritual, nós podemos traçar o seguinte paralelo. Faraó estava propondo que Moisés servisse a Deus, mas que ele permanecesse no mundo. E é assim que muitas vezes o diabo, que aqui representa Faraó, quer fazer conosco. Que sirvamos a Deus, mas sirvamos sem abandonar o mundo. Sirvamos levando os mesmos velhos comportamentos, velhas atitudes. Eles poderiam servir a Deus, desde que permanecessem ali como escravos na velha vida, com as velhas atitudes, com as velhas práticas. Vamos ver o que a Bíblia exatamente fala sobre esse mundo, sobre o mundo de escravidão, sobre o mundo de tristeza. 1 João, capítulo 5, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 18 e 19, lá diz o seguinte, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E a palavra jaz, que o apóstolo João utiliza nesse texto, significa ser influenciado, está debaixo de um domínio do diabo. E a palavra maligno, inclusive, que está descrita lá em letra maiúscula, se refere ao próprio diabo. Então tudo é influenciado por ele no mundo. A política, os valores da sociedade, a moda, as músicas, as famílias, o casamento. Se o mundo jaz no maligno, por que permanecer nele? Por que tentar adorar a Deus nele? Não conseguiremos. Não conseguiremos. Se permanecermos no mundo e queremos adorar a Deus no mundo, não temos a vida transformada verdadeiramente. Não deixamos o Egito para trás. Não deixamos tudo aquilo que o Egito nos oferece. Outro texto da palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, bastante conhecido de todos nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, e essa palavra que aqui Paulo utiliza, não se conformar com este século, é não tomar a forma deste século. Essa palavra não está se referindo ao século como um decurso de tempo, mas exatamente às coisas que há nesse século. Eu não posso me conformar às coisas que há neste século. Eu não posso querer estar servindo ao Senhor dentro, estando eu no mundo. Não adianta. Não é assim que Deus quer de nós. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Moisés, ele ao responder a Faraó, ele diz o seguinte, olha, eu preciso estar 3 dias de distância daqui. Isso significa que eu preciso estar longe do Egito. Isso significa que eu, fazendo o paralelo, preciso estar longe do mundo. De tal maneira que o mundo não seja capaz de me influenciar. Essa palavra, ela se refere, não se conformar, é dizer que nós não queremos nada do mundo. Não queremos tomar a forma do mundo, assumir a forma dele. Então o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o seguinte, não se pareçam com as pessoas que vivem no mundo e que não conhecem a Deus. Não vivam como vivem as pessoas do mundo. E ele continua dizendo o que nós devemos fazer, ou seja, nos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando estamos no mundo, nós não podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo, ele exatamente nos sufoca e parecemos tomar a forma dele. Por isso a razão de essa primeira proposta que Faraó fez a Moisés, ela não ser considerada por Moisés. Porque Moisés falou, olha, aqui no Egito vocês têm, talvez, parafraseando o que talvez Moisés diria a Faraó, aqui no Egito vocês têm deuses aqui, nós não podemos servir aqui.
Este lugar não é um lugar perfeito para nós servirmos ao nosso Deus. Este lugar é um lugar que está infestado de idolatria. Este lugar é um lugar que está infestado de situações e pecados e práticas pecaminosas que não se coadunam com a palavra de Deus, que não exatamente se encaixam segundo o modelo de Deus. A cada dia, irmãos, nós precisamos parecer mais com o Senhor Jesus, pensar como Ele pensa, agir como Ele age, falar como Ele fala. E a única maneira disso acontecer nas nossas vidas é exatamente enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Não há outra forma, não há outro jeito. Paulo diz que, à medida que nós fazemos isso, nos aproximamos, nós somos transformados. E no final, nós iremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é Canaã, não é o Egito. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é o deserto e nem o Egito, é Canaã. E para caminharmos para lá, temos que superar muitas dificuldades. Dificuldades que o mundo nos impõe. A boa vontade de Deus é que passemos para Canaã. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos diz, a Bíblia que está dizendo que o mundo é inimigo de Deus. E quem quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Por que Moisés não queria estar lá? Como é que ele poderia ter comunhão com o povo pagão, com o povo idólatra? Como é que o Israel, a nação de Israel, mesmo estando na terra de Gósen, poderia ter comunhão, ser influenciada aquela nação pelos egípcios? Não era algo que seria agradável. Nós não podemos ser amigo do mundo, porque aquele que se constitui amigo do mundo é exatamente o quê? Inimigo de Deus. Isso significa que nós não temos como conciliar as duas coisas juntas. Não tem como servir a Deus e as coisas desse mundo ao mesmo tempo. É impossível, porque elas são opostas exatamente à natureza divina, à natureza de Deus. O que nós fazemos aqui como igreja para o mundo é loucura. Pensa comigo, você está aqui numa quarta-feira, reunido, você que está em casa também, reunido, assistindo ou ouvindo o que está sendo dito aqui. Para muita gente isso é loucura. Para muita gente é loucura vir à igreja. Para quê? Eu não preciso da igreja. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso da igreja. Eu não preciso, para alcançar a Deus ou alcançar, quem sabe, um nível de espiritualidade ou relacionamento com Deus, eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso fazer parte disso. É uma loucura isso que vocês fazem. Alguns poderiam dizer, todos os caminhos levam a Deus. Mas olha, só há um caminho que leva a Deus. E este caminho é exatamente Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nos trouxe, nos vivificou e nos trouxe e nos reconciliou com Ele, com Deus. Somente Jesus é o caminho. Moisés não queria adorar a Deus no meio do Egito. Em suma era isso. Porque isso seria escândalo para os egípcios. As suas atitudes têm escandalizado o mundo? Será que as minhas atitudes, as suas atitudes, as nossas atitudes têm escandalizado o mundo? Porque é exatamente isso que precisamos. O mundo vê loucura em nossa vida. O mundo vê pessoas que são loucas, pessoas que não têm, Porque muitas pensam que o ser cristão é uma pessoa que não tem cultura, é uma pessoa que não tem o que fazer, é uma pessoa que não tem, é uma pessoa ociosa. Faraó até pensou isso do povo de Israel. Tanto falou o seguinte, olha, agora eles aqui vão catar a palha para fazer o tijolo. Achou que o povo estava ocioso demais. E esse é o pensamento do mundo a nosso respeito. Portanto, essa primeira proposta de Faraó
ela não pôde ser aceita, e Deus exatamente, através de Moisés, rechaçou essa proposta. A colocou de lado. Mas Faraó, como petulante que era, ele faz uma segunda proposta. Vejamos, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Faraó faz uma segunda proposta: olha, pode ir, mas não vá muito longe não. Não vá muito distante. O Egito está aqui, aqui vocês têm o que comer, aqui vocês têm como morar, se vestir, aqui vocês têm tudo. Mas era uma vida de escravidão. Era uma vida de reclusão à vontade extrema e tirana de Faraó. E essa proposta de Faraó, feita a Moisés, também foi recusada. Servir a Deus fora do Egito, só que não muito longe. Primeiro, então, Faraó tentou negociar com Moisés para que ele servisse a Deus dentro do Egito, que é o que nós acabamos de falar. Serve aqui dentro. Moisés, de forma veemente, recusou essa proposta. Depois ele fez uma segunda proposta, de adorar a Deus fora do Egito, só que não muito longe. Em outras palavras, a proposta de Faraó era uma proposta de superficialidade. É exatamente a mesma proposta que o diabo faz para cada um de nós. Ou seja, a estratégia do diabo não muda. O diabo não quer que você esteja num nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Se você for um crente morno, é o suficiente. Se você for um crente que vá apenas para o deserto, mas que fique de olho no Egito, é o suficiente. Veja bem, nós vimos aqui que o desejo de Deus para a nação de Israel, e o que foi cumprido, era que o povo fosse para onde? Para Canaã. Não era no Egito, não era no deserto, era em Canaã. Irmãos, quando nós não vamos muito longe, quando aquele povo não fosse muito longe, suponhamos que Moisés aceitasse aquela proposta. Se aquele povo não fosse muito longe, eles iriam para onde? Para o deserto. Para o deserto. O deserto é lugar de vida. No deserto há uma abundância de alimento. No deserto há abundância de água. Olha só. No deserto há nuvens, há grandes, pode até existir oásis, mas há situações que convêm uma vida, que exatamente propiciam a vida humana? Não. O deserto é lugar de morte. O deserto é lugar de morte. Servir a Deus não indo muito longe é exatamente como está no deserto. Servindo a Deus, não sendo um crente, digamos assim, e é a palavra que devemos ser designados pelo mundo, sem ser exatamente um fanático, é estar no deserto. Nós precisamos servir a Deus com um nível de relacionamento profundo com Ele. Nós não podemos exatamente adotar essa postura de não ir muito longe nesse negócio de servir a Deus. E era isso que Faraó queria para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele sabia que lá no deserto o povo certamente sentiria saudades do Egito. E olha que embora o povo de Israel tenha peregrinado pelo deserto e tenha chegado à terra prometida, ainda assim sentiam saudades lá do Egito. Como falei aqui, o povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído do povo. Até ouvimos a expressão dizendo assim: sirva a Deus, mas não seja um fanático radical.
Não seja uma pessoa muito presa a esses valores. O que existia entre o Egito e a Terra Prometida? Exatamente o deserto. Se eles saíssem do Egito e não fossem muito longe, como o faraó queria, cairiam diretamente no deserto. E o deserto é um lugar de morte, é lugar de solidão, é lugar de infertilidade, é lugar que não se produz absolutamente nada. E para o povo de Deus conseguir chegar em Canaã e viver a vida abundante que Deus tinha para eles, eles tinham que ir longe. Moisés fala para Faraó o seguinte: ora, o caminho é de 3 dias, é muito distante daqui, não queremos ver nem o sinal do Egito, não queremos ver nada. Nós somos um povo de Deus, nós queremos ir mais profundo nesse negócio, nós queremos estar mais próximos de Deus, nós queremos ter um relacionamento muito mais eficaz, muito mais eficiente, nada de superficial, Faraó. Nada de superficial. E é exatamente isso que Jesus quer de nós. Um relacionamento que não se baseie em superficialidade. Uma vida que esteja no deserto sem produzir algo para a obra dele. Porque quando estamos no deserto, não produzimos nada para a obra do Senhor. Não produzimos, somos crentes inférteis, parados e estáticos no tempo. Parados, sem produzir nada. É por isso que tem muita gente que serve a Deus e ainda assim não consegue ver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque está no deserto. Já não estão mais envolvidos com as coisas do mundo. Já não estão lá no Egito. Mas também não chegaram a Canaã. Não chegaram à terra prometida. Não chegaram no melhor de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus nos confronta nesta noite o seguinte: a viver uma vida de relacionamento mais profundo com Ele. E é isso que precisamos viver. Uma vida de um relacionamento mais profundo com Ele. E essa vida de relacionamento mais profundo com Ele, é mesmo passando no meio do deserto, sabemos que iremos chegar na terra prometida. E lá o Senhor nos abençoará. Lá o Senhor fará maravilhas em nossas vidas. Não foram longe. Era esse o desejo de Faraó. Pessoas que têm vivido uma vida de superficialidade. O chamado de Deus para nós é para entrarmos em Canaã, irmãos. O chamado de Deus para nós é para irmos longe. O desejo dele é ver cada um de nós avançando no caráter, avançando e crescendo em fé, em revelação, em santidade. Deus quer que nós mergulhemos nas águas mais profundas, porque é lá que as coisas acontecem. É lá que o milagre acontece. É lá que a palavra de Deus ela é mais evidente na vida do cristão. É lá que o Senhor faz grandes coisas. Ou seja, não precisamos e não podemos ficar estagnados na nossa vida cristã. Ah, mas eu tenho tantos anos de crente. Anos de crente não acrescentam nada na nossa vida, se ainda vivemos no deserto. Anos de crente não acrescentam nada à nossa vida, se ainda vivemos no deserto. Queremos viver mais de Deus, precisamos ir mais profundo. Precisamos mergulhar mais. Precisamos nos dedicar mais. Mas eu tenho me dedicado. Então continue na sua caminhada, meu irmão. Continue nesse propósito. Continue servindo a Deus dessa maneira. Desta forma. Não fique no Egito. Não vá para muito longe. Vá para mais longe. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. É esse o desejo do coração do Senhor para nós. Que tenhamos um relacionamento de profundidade com Ele. De profundidade com Ele. De comprometimento ao extremo. De sermos taxados de fanáticos. Você está sendo taxado de fanático? Não se
oponha a esse adjetivo que você receba. Pelo contrário, é a graça e a misericórdia de Deus que estão na tua vida e estão incomodando o mundo. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Pessoas que estejam com Ele num relacionamento mais profundo. Amados, era exatamente isso que eu gostaria de tratar esta noite. Essas duas propostas de Faraó, que foi o que me foi proposto aqui. As outras duas propostas, certamente nosso pastor explanará e creio que Deus abençoará. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Você que está em casa também, Deus te convida a um relacionamento mais profundo com Ele. Deus te convida a uma relação de profundidade. Deus não quer que sua vida esteja no mundo, vivendo e desfrutando do Egito, e nem no deserto, estagnado. Deus quer algo maior para você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida de todos os meus irmãos, ó Pai. Todos aqueles que estão aqui, Pai, nesta casa. Te louvamos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Te louvamos, ó Pai, pela Tua benignidade. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que nos perdoa, que nos traz alento à alma, que faz com que, Senhor, caminhemos em profundidade contigo. Senhor, retira de nós todo resquício do mundo, Senhor. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que é deserto na nossa vida e nos ensine a viver a profundidade de um relacionamento contigo, Senhor. É isso que pretendemos, ó Pai. Incuta isso em nossos corações pela Tua misericórdia, Senhor. Porque somente pela Tua misericórdia, Senhor, poderemos um dia, alcançando o Senhor Jesus, o homem como Tu queres que sejamos, a Tua face. Teremos, ó Pai, talvez santidade suficiente para Te ver, Senhor. É exatamente isso que queres para nós. Te louvamos, ó Pai, por todas as coisas. Te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Você que está em casa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e para todos sempre. Amém.